Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata. Como é que é, rapaziada? Daqui o vosso boy Mata. Bem-vindos a mais um podcast de Aguenta a Guinada. Vou começar de uma maneira diferente. Já repararam, se calhar, no episódio anterior eu comecei de uma maneira diferente. E vou começar por pedir para fazerem like. E porque esta é a forma que o YouTube tem de ver que o nosso conteúdo é bomba. E para diferenciar dos outros conteúdos, quem é que já subscreveu o canal? Quero também perguntar isso, porque há pessoas que vêm assistir e tal, não subscrevem. E assim, às vezes, o conteúdo passa, tem que subscrever. E começo também por agradecer aqui ao meu patrocinador oficial, a Isidore. A Isidore está a festejar os 100 anos, 5 anos antes. E porquê? Porque neste momento de crise a Isidore achou que queria dar uma força, fazer uma coisa assim mesmo portuguesa, e estamos a festejar então os 100 anos. São os patrocinadores oficiais do podcast e tu também podes ser um patrocinador. Neste caso aqui eles têm aqui as salsichas que eu também vou oferecer aqui ao meu convidado. Calma, já vais saber quem é e porque é que ele está aqui. Estamos aqui antes do podcast em off a falar bastante, tem sido uma conversa muito agradável, muitas coisas em comum, muita linha de pensamento em comum. E tu podes ser como? Com uma coisa muito simples, 1 euro. E é como? Com o Patreon. Vais encontrar um link debaixo aqui do episódio. Se estiveres a ver no Spotify também vai haver um link, e com apenas 1 euro tu podes apoiar o podcast. E qual é o objetivo? É não dependermos de grandes marcas para fazermos o podcast, para também estar sob o nosso controle o podcast e para te entregar mais conteúdo. E qual é que é o nosso objetivo? Uma vez por semana é bom, mas o meu objetivo seria entregar-te 2 episódios por semana, e tu podes fazer parte deste movimento com apenas 1 euro. Por isso já sabes, pesquisa, vê, é apenas um café e estás a investir em conhecimento para ti, para evoluirmos todos juntos e para aguentarmos melhor a guinada. E agora sim, olá João, bem-vindo ao podcast Aguenta a Guinada. Obrigado pelo convite. É assim, é uma boa oportunidade para me expor pela primeira vez a falar de outros tópicos, não só imobiliário, embora também acredito que a conversa vá muito por aí. Obrigado pelo teu convite. Bem, se calhar alguns de vocês já conheceram o João. O João entrou a rasgar nas redes sociais. Sem dúvida foi uma das melhores entradas que eu vi nas redes sociais nos últimos tempos, se não a melhor, posso dizer-te mesmo. Acho que sem dúvida foi se calhar a melhor estratégia de rompante de entrada a nível das redes sociais. Também joga a teu favor seres um indivíduo bem parecido. Atenção. Obrigado pelas duas. Se fosse, se calhar assim, para os outros me desculpem, mas mais feinho, assim, mais chubbyzinho e tal, não ia jogar tanto a teu favor. Mas sim senhor, acho que foi uma grande entrada. Parabéns por essa entrada rompante. E então, alguns se calhar já repararam, outros não, mas eu vou... João, quem é o João? Podes começar já explicando quem é o João, e depois daqui vamos desenvolvendo então a conversa. Então, quem é o João Velez? Ok. Começas se calhar com a pergunta mais difícil de todas, né? Porque o João Velez é uma pessoa em constante desenvolvimento, em constante aprendizagem, que busca experiências e que acabou de fazer uma coisa pela qual tu me vieste a conhecer, que foi começar a expor-se publicamente, com um tópico que gosta muito, que é investimento imobiliário. Eu não sou só investimento imobiliário, não é? Também sou, porque faz parte da minha experiência e daquilo que eu gosto de fazer e que faço atualmente. Mas sou acima de tudo um autodidata, um explorador, um amigo do seu amigo, um pai orgulhoso, um homem de família também, um homem amigo do seu amigo, acima de tudo. Já és pai? Já. Não sabia, olha, parabéns, não sabia desse detalhe. Eu não ponho tudo logo de início, mas tal depois... Tal e qual, exatamente, depois. Então, mas é menino ou menina? É o rapaz, Francisco. Que idade é que tem? 3 aninhos. É quase da idade do meu. É quase da idade do meu. O meu tem 2 e tal. Boa. É o melhor que nós temos, não é? Completamente. Tenho que conhecer então o Francisco. Não sabia. Claro, também não podemos mostrar logo tudo. Tens aí mais uma carta para depois mostrares então um seio familiar, verem quem é o João. Exatamente. Eu comecei, a minha estratégia passou por falar daquilo que eu gosto e que eu sei, não é? E da minha experiência, acima de tudo,
Há pessoas que têm outras, há pessoas que dizem: olha, eu gosto de ti, mas não me identificam com tudo o que tu dizes. Ainda bem, não é? Perfeito, normal. Perfeito, estamos. Acontece-me imenso com outras pessoas. E isso para mim é o normal. Não deixo de seguir nada. Como é que nós vamos concordar com 100% de tudo de outra pessoa? Eu não concordo com 100% de tudo sobre mim. Exato. Começa logo na nossa essência, não é? Eu às vezes estou a olhar ao espelho e tens mesmo para. Por isso começa logo connosco, como é que não vai ser com os outros? Nem mais. Bem, João, então agora diz-me uma coisa. Pessoal, para quem não sabe, este é o primeiro podcast do João. É verdade. O João, posso já dizer, para depois poderem pesquisar, é o João Velez. João Velez, podem pesquisar, mas não percam a atenção aqui no podcast. Bem, João, então, pode estar completamente descontraído e igual à conversa que estávamos a ter em off. É igual, aliás, isto está a ser gravado, só depois é que vai ser editado. Então, se calhar, vamos começar pelo princípio. Eu queria que falasses um pouco, então, da tua história, e eu vou-te perguntar, porque é assim, tu nem sempre foste investidor. É verdade. Quem é que era o João, não é? O João, neste momento, tem 31 anos. Está bem conservado, atleta, bebe água. Mas queria que falasses um bocado do teu percurso. O que é que tu fazias antes? Eu sei que, por exemplo, tu trabalhaste na tabaqueira. É verdade. E eu queria que falássemos um pouco aqui do teu percurso, porque eu gosto aqui de descomplicar e desmistificar o sucesso. Porque as pessoas pensam assim: ok, investidor, e se calhar porque agarraram, deram-lhe uma porrada de dinheiro e ele começou a investir, nunca teve que trabalhar, e isto é fácil falarmos assim. Então eu gostava de falarmos aqui esses detalhes para as pessoas perceberem como é que tu chegaste até aqui, e que isto nem sempre é um mar de rosas. Sem dúvida. É feito de altos e baixos, tendencialmente a apontar para cima, não é? Portanto, altos e baixos, mas sempre a subir. Como é que as coisas começaram? Eu desde sempre e desde cedo que sempre tive na minha cabeça que não queria ter uma vida corporate, ou seja, começar numa empresa, depois passar para outra, evoluir, crescer. Não era isso que me dava gozo, e quando eu entrei naquela realidade, entrei, mas a minha cabeça não estava a 100% lá. Eu acho que isso também foi visível ao longo do meu percurso corporativo. Portanto, fiz a faculdade, percurso normal, curso de gestão, mestrado, fiz Erasmus 2 vezes, portanto uma vez não chegou, foi bom demais, e chego ao mundo do trabalho a experimentar. Portanto, sempre a fazer coisas paralelamente à minha função, não é? À empresa que me estava a pagar o meu salário, mas ainda sem muita certeza para onde é que eu ia. Mas havia uma certeza que eu tinha, que eu não queria aquilo para a minha vida durante muito tempo. E portanto isto sempre foi também um bocadinho o meu conflito inicial interno, que era: eu estava a fazer durante 8 horas uma coisa que eu não queria bem estar a fazer. E isso começa-se a manifestar também na nossa produção, no nosso mindset, em tudo mais. Onde é que surge então aqui o investimento imobiliário? Quando eu estou já na tabaqueira, começo a perceber que era uma boa forma de eu me alavancar, porque eu percebi que basicamente nós podíamos trabalhar com o dinheiro dos outros, neste caso o dinheiro do banco, pegar nesse dinheiro, e se eu o aplicasse bem, o retorno ia ser sobre o dinheiro total, ou seja, mesmo sobre o dinheiro que eu não tinha posto. Neste caso 90% do dinheiro não era meu. No entanto, o rendimento que eu pudesse alguma vez tirar dali era sobre a totalidade do investimento. Este pensamento seduziu-me imenso, porque eu, na minha gênese, tenho aqui um quê de preguiça, em que gosto de fazer o mínimo possível para ter o máximo de resultado possível. É isso que é produtividade. Exato. É ter mais resultados com menos esforço. Exatamente. As pessoas acham que serem produtivas têm que trabalhar mais e... tem que trabalhar mais? Não. E produtividade é ter mais resultados com menos esforço. Exato. Por isso é isso que tu estás a conseguir fazer, é seres produtivo, porque senão... todas as pessoas que trabalhassem muito eram bem remuneradas, e não é o que acontece. Exatamente. As pessoas mais bem remuneradas são aquelas que são mais produtivas com menos esforço. Claro. E o dia tem 24 horas para toda a gente, para o Bill Gates e para ti. Logo, a partir daí tu podes chegar a essa conclusão. Tal e qual. Que o esforço que ele aplica para o resultado que ele aplica vem com uma escala e com uma alavanca brutal. E o que me seduziu inicialmente foi isto, e depois eu comecei mesmo a apaixonar pela área, pela capacidade de tu veres valor numa coisa que às vezes pode não ter, pode estar toda partida, e tu vais acrescentar valor. Às vezes com a capacidade de tu olhares para um mercado que ainda não está a bombar, mas que tu vês que ele pode vir a bombar, e então tu jogas na antecipação.
que foi assim que eu comecei. Eu olhei para um mercado que ainda não estava a bombar. Neste caso comecei pela Costa da Caparica, numa altura em que em Lisboa já estava muito complicado. A minha vida foi toda feita na linha, mas eu tinha alguma ligação à costa. E quando eu comecei a olhar para o mercado, comecei a ler o livro que despertou logo em mim a primeira chama foi O Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se alguma vez leste esse livro. Vou a meio, se não estou Vais a meio. Aquilo para já mim... li uma vez e agora a segunda, mas não interessa. Aquilo Continua. para mim foi do género, eu comecei a ler aquele livro e não consegui parar. Aquilo era literalmente um paralelismo que eu estabelecia entre a educação que os meus pais me deram e o que é que pode ser o teu racional a nível económico. Porque os meus pais passaram-me os valores, passaram-me a educação, passaram-me todos os princípios, mas não me passaram tudo o que tem a ver com a economia, Sim, investimento e tudo mais. Aliás, porque no livro O Pai Rico e o Pai Pobre é uma analogia. Exatamente, entre o pai rico e o pai pobre. Exatamente. Eu literalmente eu não consegui parar de ler o livro. Eu comecei, e atenção, estamos a falar de uma pessoa que na altura não era propriamente ávida a ler. Eu não lia muitos livros e aquele livro eu não consegui parar. Li de seguida, madrugada adentro. E aquilo fez um clique. Eu percebi esta questão da alavanca, percebi a questão dos ativos, percebi a questão de tu colocares o teu dinheiro para depois ele vir a dobrar ou triplicar ou quadriplicar. Como é que tu podes fazer isto? E às vezes há pessoas que acham que são ativos e não são, tipo a casa que tu vives, que é curioso. Esta discussão aparece sempre que eu falo sobre isto nas redes sociais, porque na prática aquilo não está a produzir valor. Pode estar a construir valor, mas não está a produzir valor. E, portanto é aqui uma definição diferente que tu apanhas no livro. Comecei assim, fiz o primeiro investimento, não herdei nada, portanto tive que pedir dinheiro emprestado para pagar o sinal do primeiro imóvel. Ou seja, comecei com dívida a uma pessoa e dívida ao banco. Comecei com dívida a dobrar. Portanto, assumi riscos. Também entendi que naquela altura estava na altura de assumir riscos e, portanto, não ia ser aos 50. Estavas na casa dos teus pais? Na altura já estava a viver sozinho, mas tinha uma estrutura de custos fixos bastante baixa. Uma coisa que hoje não é possível. Eu no outro dia cruzei-me com um Excel que me mostrava que eu gastava 800 euros por mês. Não é que hoje em dia tipo, tu pensas como é que é possível gastar os 800 euros por mês. Mas eu na altura gastava, dividia a casa... Eram 250 euros, pronto, tinha as minhas coisinhas todas organizadas. Sim. E conseguia ter uma estrutura relativamente baixa. Na altura o meu salário também era porreiro, estava a trabalhar na tabaqueira, é uma empresa que paga bem para o pessoal que lá trabalha. E aproveitei isso porque isso também te dá capacidade de crédito, e ao dar capacidade de crédito o banco empresta dinheiro. Emprestar dinheiro, tu só tens que fazer a aposta certa, que é comprar um imóvel abaixo de preço de mercado, que tu acredites, numa zona que acho que está a valorizar, acrescentares-lhe valor. E foi assim que começou, basicamente. Sabes uma coisa? Estava-te a ouvir atentamente e a gostar. Estava aqui a pensar a sorte que eu tenho em ter criado o podcast, porque estou sempre a aprender. A fazer networking. E agora, quando falaste de crédito, realmente é uma das grandes definições que eu ouvi de crédito. Crédito é nós acreditarmos no futuro. A pessoa que inventou o crédito foi a pessoa que alavancou o mundo, porque até então o mundo ia estagnar sem crédito. E crédito é o quê? Crédito é acreditar no futuro. Não, esta pessoa vai conseguir fazer algo, vai conseguir pagar, crédito não é nada menos, nada mais do que nós acreditarmos então no futuro. E por isso é que há pessoas que não é concedido o crédito porque pensam, não, ela no futuro não vai pagar se isto. Por isso é que tem que se ver as taxas de esforço e essas coisas todas e tudo mais. Ainda existe outra questão que é, e tu vais usar o crédito para quê? Porque depois tu tens crédito produtivo e crédito não produtivo. Esta é que é a grande questão da economia. É que a maior parte da economia consome crédito para coisas não produtivas. Yeah. Tipo ir de férias. Yeah. Tipo comprar um carro. Se tu usas esse crédito para uma coisa produtiva, tipo começar um negócio, montar uma fábrica, coisas que acrescentem valor e que tenham um potencial de acrescentar valor futuro, não é? Esse crédito é um crédito que faz sentido. O outro não faz muito. Sabes que eu agora tipo durante muito tempo tinha as minhas economias todas organizadas e comprava praticamente tudo a pronto. Estava tudo organizado. Entretanto, o que é que aconteceu? Isso até me dá urticária. Depende do que é que estiveres a falar. Não, estou a falar coisas de trabalho.
Estou a falar coisas de trabalho, comprar a pronto coisas de trabalho. Ok. Nada de carros, nada. Eu tenho que ter mesmo o meu carro, que é o carro adaptado. Pronto, é a única maneira que eu tenho de deslocar. Nada de carros, nada. Uma das coisas que eu faço mesmo é... Houve uma altura que eu praticamente nem comprava roupa, só que eu sou uma pessoa muito disposta, com visibilidade. Roupa para mim é um investimento. Eu tanto sempre nas redes sociais, a aparecer constantemente na televisão, a tua imagem, sempre a ser abordado. Já expliquei isso também à minha mulher. Pá, roupa para nós, ela tem uma loja, faz vestidos por medida, está sempre a ser exposta. Roupa para nós é um investimento porque nós vivemos da imagem. Percebo A perfeitamente. imagem traz muito. É um ativo teu. É um ativo meu. Porque pode gerar rendimento futuro e, portanto, quanto melhor for essa imagem. Tal e qual. E eu agora, das últimas vezes que eu tive que fazer um crédito para não ficar completamente descapitalizado, eu tinha investido em material, loja, não sei o quê, para aqui, para ali, 31 bolinha. Mas tudo produtivo, se tu reparares, material para... Sim. Fazer a roupa, um contentor, tudo mais. E depois, de um momento para o outro, tinha comprado um iPhone por causa de trabalhar com as redes e roubaram-me um iPhone. Que dor. E eu assim, o que é que eu vou fazer? O meu telefone tinha avariado, o outro. Porque eu ia fazer o meu evento ao vivo, o Guinada Épica, e o meu telefone avaria. E eu, neste momento. E eu naquele momento... E os iPhones estão baratinhos agora, não é? O meu telefone... Imagina, aquilo foi... Roubaram-me um iPhone, eu tive que voltar ao meu telefone velho, estava quase a avariar. Roubaram-me um iPhone, eu não comprei. Bem, tenho o velho ainda dá, a pensar em poupança. E 15 dias antes do meu evento, eu preparar tudo, eu mexo quase tudo no telefone, avaria-se o meu telefone. Assim, como é que agora no evento, com o evento montado, isso é um capital teste aqui, à tua capacidade. Não, vou ter que fazer um crédito. E fiz um crédito para comprar um telefone que para mim é uma ferramenta de trabalho. Produtivo. Estás a ver? É um crédito e foi produtivo. para aí a primeira vez que eu fiz. Só que no entanto eu não quero eu, no meu caso, né, como as pessoas sabem, vêm lá em casa, não é um telefone para tirar umas fotografias, não é? E eu assim, não, mas vou ter que fazer. E aí então foi nesse caso que eu fiz. Mas neste caso para mim é produtivo e depois o telefone acaba por ficar logo pago com palestras, com isto, com aquilo, com o evento. Mas isso para as pessoas também perceberem em casa, para perceberem, como tu estavas a dizer, onde é que nós vamos alocar o nosso esforço. Exatamente. No que é que nós queremos pagar juros, não é? Exatamente. É isso mesmo. E tens outra questão em relação ao que estavas a falar ao crédito, que é, se tu tiveres que esperar até ter 100 mil euros para comprar um imóvel, tu vais comprar um imóvel quando tiveres 70 anos. Yeah. Ou seja, e isto aqui dá para perceber a importância do crédito. É o que tu estás a dizer. Permite no presente fazer uma coisa que só seria possível fazer no futuro. Porque terias que poupar até chegar lá. E portanto aqui o que entra depois é como é que tu usas o crédito. Essa é a grande questão. É isso mesmo. Top. Boa, então e assim entras no ramo imobiliário e compraste a tua... Primeiro imóvel. O teu primeiro imóvel foi onde? Foi na avenida principal da Costa da Caparica. Na altura eu tinha definido, aqui entra um bocadinho já nas coisas que eu vou explicando nas minhas redes, tinha definido uma zona específica que era na costa, frente mar, vista mar, porque eu acreditava que me dava todas as saídas. Ou seja, mesmo que eu não... Aliás, vamos começar por aqui. O primeiro intuito era fazer Airbnb. E portanto eu considerava, até porque eu já usei várias vezes o serviço deles, quanto mais próximo do mar for o imóvel, e especialmente se tiver vista, melhor. E portanto abre-te aqui mais saídas. E esta foi a minha lógica de investimento inicial. Boa, eu por acaso vi esse vídeo. E depois, como é que percebeste, ok, não vai ser Airbnb? Depois entra aqui outra coisa que é, o mercado estava quente. Eu tinha perfeita noção que estava a comprar um imóvel abaixo do valor de mercado. As pessoas perguntam, mas como é que tu sabes isso? Olha, eu sei isso porque eu tinha estado a ver imóveis no mesmo prédio à venda por mais 30 mil euros que ainda tinham que ser remodelados. E aquele estava remodelado à venda por menos 30 mil euros. Portanto, a margem de eu estar errado era muito curta. E eu sabia que estavam a ser vendidos imóveis mais caros por remodelar. Portanto, eu comecei logo com uma grande almofada no primeiro imóvel. E depois percebi que se o colocasse à venda, ia realizar no momento presente o mesmo montante que se calhar me levaria a 6 ou 7 ou 8 anos em Airbnb. E depois ainda existe aqui outra questão, que era partindo do pressuposto que o Estado não muda as regras, que pode perfeitamente acontecer, como aconteceu agora, que eles meteram taxas extras nos AELs, etc. E eu já na altura tinha noção que isso poderia acontecer. Traduz AELs? Alojamentos locais, desculpa. Pronto, exatamente. Não, tu dizes os termos, eu é que digo para as pessoas lá em casa perceberem, ok. AELs, alojamentos locais. Boa. Acho que é... Mas diz-me uma coisa, vamos voltar aqui um bocado atrás. Força. Mas antes tu tiveste uma empresa de marketing. Essa apareceu depois.
Apareceu. Ou seja, depois, ok. quando eu me despeço da tabaqueira, no final do meu percurso corporativo, eu aí começo depois com a empresa de marketing digital. Tenho mais ou menos durante o período de um ano. Então fala-me sobre isso. A empresa de marketing digital, portanto, agora fast forward, ou melhor, andando para a frente, eu faço aqui uns investimentos, tenho um filho, vem o Covid e o filho foram mais ou menos na mesma altura. E depois chega ali à fase em que eu decido mesmo, tipo, isto já não está a fazer sentido, porque o rendimento que eu tiro de investimento imobiliário já é muito superior ao que eu estou a fazer no meu trabalho. E mais do que isso, eu já nem sequer estou contente com o que estou a fazer na minha atividade diária. Vou para lá, aquilo às vezes já é um bocado um sacrifício, enquanto que eu, quando vou para uma obra e levo com pó na cara, aquilo tipo dá-me gozo, estás a ver? E eu comecei assim, se calhar está na altura de arriscar, João. Se tu és esse gajo que tu acreditas que és, um gajo tipo disponível para correr risco e disponível para tentar acrescentar valor e fazer coisas na vida, está na altura de dares um passo em frente, que é um passo para o vazio. E por acaso este é um tópico muito interessante que ninguém, não é que ninguém fala, mas pouca gente fala, que é a coragem que tu precisas de ter para largar o certo pelo incerto, especialmente quando o certo te dá muitas condições. Tipo, trabalhares numa multinacional como eu estava, com uma perspectiva de carreira, sempre a crescer, com bons aumentos, carro, gasolina, portagens, seguro de saúde, fundo de pensões, tudo o que tu podes imaginar. A empresa realmente dá todas as condições a um colaborador. Tu entregares lá uma cartinha que diz assim: a partir deste dia eu tipo estou na minha, e nem sequer tens direito ao fundo de desemprego, não tens direito a nada, não é? Tipo, vais literalmente por tua conta. É preciso coragem no momento que tomas a decisão, e depois de tomares a decisão, todo o teu mindset vai ter que ser trabalhado, porque o gajo que tu eras a trabalhar e o gajo que tu és agora com um negócio não podem ser o mesmo gajo. Tem que ser gajos diferentes. O mindset é totalmente distinto. Num tu tens os gajos a dizerem-te assim: olha, este ano tens que fazer X%, tens que ganhar a cota, tens que atingir isto e tens que fazer não sei o que mais. Quando tu partes para ir por tua conta, tu cais num vazio, que é tu tens que criar essa estrutura. Tu tens que ser o teu próprio chicote. Exatamente. E isto foi um processo muito complexo para mim, mas foi se calhar o processo mais brutal que eu já tive na minha vida, de aprendizagem, de tudo o que tu podes imaginar, de crescimento, desenvolvimento, mindset, tudo. Tu tocaste aí numa coisa que é muito importante, que é as pessoas acham que quem toma essas decisões, que toma sem medo e com costas quentes. E não é assim, tu és a prova disso. Mas é como eu não me canso de dizer e digo várias vezes, só que, ok, coragem, mas coragem não é não sentir medo. Coragem é a vitória, não é? Sobre o medo, é avançarmos apesar do medo. Que está lá. Que está lá. E está hoje, quando tu for. Continua a estar. E quando não deixa, e quando deixa de estar, é quando nós cometemos erros. Não achas? Eu pelo menos vejo por mim. Quando por vezes eu perco o respeito a algo, é quando eu não estou atento aos detalhes. E é aí que o erro vem. O erro está lá sempre à espreita. E quando nós não temos o respeito suficiente por algo, é quando nós descuidamos e quando nós erramos mais. Porque o medo, as emoções, nós no desenvolvimento pessoal dizemos uma coisa que é verdade. Não existe emoções más. A forma como interpretamos as emoções como é que pode ser mau. Exatamente. Como é que isso impacta e como é que isso muda ou não o teu comportamento. Tal e qual, porque o medo não é nada mais nada menos do que um sentimento que algo grande está para acontecer e que nós temos que nos preparar. É uma boa definição. Sentes medo, porquê? Sentes esse frio na barriga? Então calma, algo grande daí vem. O que é que vai acontecer? Significa que tens de te preparar melhor. Prepara-te melhor. E essa preparação vai-nos dando mais à vontade com medo. E o que era uma zona fora da nossa zona de conforto começa a ficar mais confortável, que nós começamos a habituar-nos a lidar mais com medo. Ok, isto é assim, eu tenho que me preparar, não conheço a zona, vou estudar a zona, não sei sobre isto, vou estudar, vou ler um livro, vou preparar melhor fisicamente, se for desporto. E o medo não é nada mais, nada menos do que um indicador que tu tens de te preparar, e quanto mais preparado tu tiveres, melhor vais lidar com o medo. E então o medo começa a ser a tua praia. Sem e depois dúvida. começamos a ver o medo como bom, não achas, João? Sem dúvida. E eu acho que o medo depois também vai evoluindo, não é? Porque depois tu começas, quando tu também vais evoluindo, é quase que aquela expressão de tu vais tendo mais problemas, vais tendo problemas de melhor qualidade. Ou seja, tu vais tendo mais medo, mas vais tendo medo de melhor qualidade. E isto é brutal. O conceito que está por trás disto é brutal. Que é verdade. Ou seja,
tu a determinada altura, se as coisas estiverem a correr bem, já não estás com medo, por exemplo, de pagar a renda, não é? À partida. Mas se calhar estás com medo porque agora tens 10 pessoas que são tuas assalariadas e que tu de certa forma és responsável também por estas pessoas, não é? Pelo bem-estar delas, e que se tu falhares já não és só tu, é muito mais gente, não é? Basicamente é o que é que eu e tu e indivíduos com um pensamento como nós queremos. Queremos problemas, mas mais complexos. Exato. Deixar de ter aqueles problemas básicos, que esses problemas básicos vêm de quando nós temos às vezes uma subsistência básica, que é qual é os problemas básicos. O dinheiro para as compras, o dinheiro para a renda, ainda preocupados. E os problemas às vezes mais complexos de outra dimensão significa que nós conseguimos chegar nesse patamar de outra dimensão. Quem me dera a mim, às vezes a Karen diz-me assim: tenho não sei quanto para pagar de CIDs. E eu digo assim: quem me dera a mim era ter 1 milhão para pagar claro. de IRC ou disto ou daquilo, ou que tu tivesses que pagar 1 milhão de CIDs. Significava que estavas a vender muito mais, né? Os problemas não são maus, tem a ver como é que nós também olhamos para os problemas. Um amigo meu tem uma expressão curiosa aí, que é o mindset de escassez. As pessoas que estão na escassez é muito complicado. É muito complicado, porque o tipo de medos vai ser muito à base desses medos que tu estás a dizer. Quando tu consegues evoluir para uma coisa em que já não estás em escassez, mesmo podendo estar, porque tu podes não estar em escassez estando. Ou seja, podes, por exemplo, a nível financeiro, as coisas não estarem muito bem, mas o teu mindset não está aí, já está noutro sítio. E esta definição também de escassez. É mindset abundante ou mindset de escassez. Exatamente. Eu quero recomendar uma série que está no Netflix, eu partilhei no outro dia, que é As 1000 Vidas de Bernard Tapie. O Bernard Tapie é uma história verídica de um francês, de um indivíduo que veio do nada e chegou a ser dono da Adidas, do Marselha, fazer um conjunto brutal de coisas. Sim. Um gajo com mindset brutal, do género tipo de conseguir comprar uma empresa por £1. Um mindset brutal. E lá, eu acho que é lá que ele diz uma coisa. Eu já vi este tipo de frases em vários sítios, mas ele lá diz uma coisa assim do género. Se não for lá, ele, com a linguagem dele, ele utiliza aquilo. Que basicamente é o seguinte: é mais ou menos isto. Tu até podes, às vezes no bolso, o gajo utilizava isto que era um franco. Eu no bolso até posso só ter um franco francês e estar completamente teso. Mas como eu tenho um sonho e uma ideia, na minha mente eu sou milionário. Sem dúvida. Estás a ver? E o gajo, foi a mente dele, o mindset, o não desistir, o acreditar. É tudo. Estás a ver? É tudo. Porque, ok, voltamos à conversa do crédito. Eu neste momento posso não ter, não é? Mas se eu tiver o mindset, a certeza, a convicção e a crença também no futuro, estás a ver? É quase como um crédito em mim. É eu acreditar-me a mim próprio e nas minhas capacidades. E acho que o que é o crédito? Pensa lá. O crédito é alguém que acredita em ti. Porque ele está disponível para alocar capital a ti na esperança que tu um dia pagues de volta. Mas ele não tem a certeza disto. Exatamente. É isso. No fundo é isso. Tal e qual, é mesmo isso. Por isso é que irmos ao banco e vendermos uma ideia também acaba por ser isso. E nos melhores exemplos que eu tenho visto a nível de desenvolvimento pessoal e de histórias, acaba por ser, olha, na história do Ralph Lauren, foi acreditarem nele. As pessoas investem em pessoas, não investem em negócios. E foi o gajo na altura: não, eu acredito nele, e investiram nele. E sem dúvida as pessoas acham: não, é o negócio, não. É quem é que é a pessoa que também está por trás do negócio. Sem dúvida. Crença, a maneira de ver. E as redes sociais, é curioso ver, por exemplo, onde é que depois começam aqui a ver as redes sociais. As redes sociais vêm no sentido de dar escala àquilo que tu estás a dizer. Que é, nós hoje estamos aqui a ter uma conversa muito produtiva. Antes desta já estávamos a ter outra muito produtiva, na qual estávamos os dois a aprender. Mas temos aqui uma hipótese de alguém estar a ouvir esta conversa, alguém em escala, não é? Portanto, 1000 pessoas, 2000, 100 mil, whatever, que podem tirar daqui conclusões e ilações, e tu consegues criar esta empatia e esta confiança e esta crença nas pessoas em escala, sem precisar estar à frente delas. E elas neste momento vêm ter comigo e dizem: João, eu gosto de ti, acho que tu és um gajo com princípios, consigo perceber pelos vídeos que estamos alinhados e gostava de fazer qualquer coisa contigo. Enquanto que eu anteriormente teria que ir bater à porta, arranjar uma reunião, pedir uma recomendação, trabalhar network, fazer qualquer coisa que me fizesse chegar à fala com aquela pessoa. E é engraçado ver como é que isto depois, o puzzle se monta todo, quando
tu pões as redes sociais, que é quase um efeito de esteroides daquilo que tu estás a fazer. E tipo, se tu estás a fazer o bem, aquilo faz-te fazer o bem vezes 10, não é? E portanto, esta é a lógica que está um bocadinho por trás aqui de todo o meu percurso, porque nós já fomos andando. Depois acabaste de não falar da empresa de marketing digital, mas não sei se queres voltar aí ou não. Não, voltamos. Mas pronto. Diz-me lá então aí 2 detalhes e fala-me também como é que a empresa de marketing digital foi benéfica. Vamos fazer uma passagem então da empresa de marketing digital para a tua entrada nas redes sociais e depois falamos mais um bocado de imobiliário. Ok, então vamos lá. Quando eu saio, ou seja, quando eu me despeço, eu nem sequer fui 100% honesto comigo próprio, porque eu despeço-me para começar uma empresa de marketing digital na qual eu já tinha um cliente grande. Neste caso, uma empresa, se as pessoas quiserem explorar, brutal, que é a Green Apple, que é aqui do Cartaz, muito perto daqui, que faz mobiliário de luxo e quase que não é conhecida em Portugal, mas é conhecida nos centros de design de Nova York e de LA e tudo mais, porque eles exportam quase tudo para lá. E eu tive uma oportunidade de trabalhar com o CEO, o Sérgio, para ajudá-los a desenvolver todo o marketing digital que estava por trás da empresa, desde CRM, automações, enfim, tudo o que pode estar por trás da estratégia de uma empresa. Era uma empresa pequena na qual eu, enquanto prestador de serviço, tinha aqui uma responsabilidade grande sobre os meus ombros, que era basicamente quase tudo o que era feito a nível de marketing e desenvolvimento desta estratégia de marketing. Paralelamente a isto, eu depois comecei a ter mais clientes, cheguei a ter algumas pessoas a trabalhar comigo, uma pessoa e uma estagiária neste caso, e o que acontece é que eu passo aqui durante este ano por um período brutal de aprendizagem, que eu estava a fazer e a aprender, fazia e aprendia. Estava a executar no CRM e estava a ler um livro sobre aquilo, ou estava a fazer uma estratégia qualquer de automação e estava a ver um americano qualquer XPTO a fazer aquilo. Portanto, eu fui porque o Sérgio acreditou em mim, foi uma coisa que me ajudou também, foi ter um primeiro cliente, não é? Portanto, por isso é que eu digo, não é muito honesta esta minha primeira passagem para o empreendedorismo, porque eu já tinha de certa forma ali uma margem de segurança, mas por outro lado a margem era também ele dizer-me, olha João, já não quero trabalhar mais contigo. Portanto, era percebes? Em que foi um desafio brutal, estar perto de uma pessoa que começa uma empresa do zero e a leva a faturar milhões é brutal, estás a ver? Estás diariamente a lidar com ela. O processo todo de aprendizagem por trás também foi importantíssimo, por exemplo, para onde eu estou hoje, não é? Para o lançamento da minha marca pessoal. E depois começa aqui toda a complexidade de teres um negócio, não é? Teres pessoas, teres clientes, projetos, deadlines, teres que entregar e ao mesmo tempo aprenderes para garantires que o teu trabalho está a acrescentar valor nos teus clientes. O que é que também aconteceu durante este percurso? Eu percebi que eu não queria fazer daquilo o meu dia-a-dia. Ou seja, eu gosto muito de marketing, estava a adorar a conversa que nós estávamos a ter antes do podcast começar, mas por outro lado, se tu me pedires para ir todos os dias andar a olhar para as campanhas e pôr mais ou pôr menos, desligar esta, criar um copy novo ou criar um conteúdo novo, isso já não é uma coisa que me faz feliz. E se eu tiver que fazer isto todos os dias, já é uma coisa que, percebes, não está na minha essência. E eu percebi-me disto e percebi, ok, isto foi porreiro, foi uma aprendizagem brutal, ainda bem que o fiz, mas está na altura de passar para aquilo que eu acredito mesmo à séria, que é o investimento imobiliário, que é aquilo que me apaixona. E foi aí que eu disse, não dá mais. Alguns clientes que eu tinha passei para outras pessoas que estavam próximas de mim, outros simplesmente saí, deixei tudo bem, não é? Acho que temos que também saía bem da tabaqueira, saía bem deste negócio, e agora já nem vejo outro caminho, sabes? Tipo... E então, nesse processo todo, tu pensaste, ok, vou-me então mergulhar mesmo no ramo mesmo imobiliário. Então, agora, ainda outra coisa muito interessante, que é, eu quando terminei a empresa de marketing digital, que foi no início deste ano, eu percebi que eu ainda não era a pessoa que eu precisava de ser, que tinha aqui ainda muitas crenças, muitas limitações, muita coisa que estava enraizada de todo o meu percurso. Fala-me de algumas crenças. Olha, a principal é, tu se calhar hoje perguntas-me, porquê é que tu não te expunhas publicamente? Porquê é que tu não falavas já sobre estes tópicos? E isto é uma conversa que eu tenho com quase todas as pessoas que me perguntam, eu tenho aquele receio de meter coisas na net e não sei o quê, o que é que as pessoas vão achar e tudo mais. E eu percebi que eu tinha esse receio, mas eu percebi que ainda antes de atacar este receio eu tinha que ir ao core, tinha que ir à semente daquela árvore, tinha que perceber
Porquê é que eu tinha aquele receio? Porquê é que a minha personalidade, não é? Que é uma personalidade outgoing, tipo, pá, de amizades, de social, depois tem receio de se expor nas redes sociais? Percebes? Tipo, há aqui uma confrontação. E eu percebi que tinha que ir mais atrás, tinha que ir questionar algumas coisas que aconteceram na minha infância, tinha que ir questionar algumas coisas que eu acreditava, tinha que me desmontar. No final do dia era isto, tinha que desmontar algumas coisas que eu tinha para ser capaz de depois construir mais à frente, partindo de uma base e de uma fundação muito mais sólida. E foi este percurso que eu fiz no início deste ano. Depois, se quiseres falar sobre isso, posso dizer 1001 coisas que eu fiz para chegar aqui a algumas conclusões que depois me permitiram, se calhar, quando eu comecei a trabalhar as redes sociais, que as coisas funcionassem tão bem. Porque se eu não tivesse passado por todo este percurso, toda esta aprendizagem, e digo-te, foi negro, foi duro. Tipo, as pessoas não pensem que tu ires trabalhar nos teus traumas de infância, tipo, pensar sobre o que é que construiu a tua personalidade, que é uma coisa fácil, é exigente. Tu às vezes pensas, está um dia de chuva, as coisas ainda não estão a funcionar como tu queres, e tu pensas, eu vou ter mesmo que ir pensar sobre aquela cena lá da minha infância que me moldou. Isto é mesmo duro de fazer. E houve alguém também que me perguntou, e achas que é possível fazer isso enquanto estás a trabalhar para outras empresas? Eu acho que é mais difícil, mas acho que é possível lá mesmo. Ou seja, acho que tu podes sempre evoluir, ir trabalhar todas estas coisas que tu precisas trabalhar e que tu no fundo até sabes que precisas trabalhar, mesmo que ignores, em qualquer cenário. E pronto, foi isto. Sabes o teu medo de te expores nas redes sociais e falares é um medo de muita gente. Porquê? Está ligado a uma das nossas necessidades primárias, uma das 6 necessidades humanas é conexão e amor. Ou seja, primeiro existe a certeza, que é nós temos que ter a certeza de algo, é o que vem da nossa zona de conforto. Essa é uma das necessidades. A outra é a incerteza. A incerteza vem de querermos coisas novas, querermos aventuras, queremos sair da nossa zona de conforto. Depois vem a significância. Significância está ligado à autoestima, está ligado à aceitação dos outros, de nós sentirmos significantes. Depois tem a ver a contribuição e outra é crescimento. Percebes? E o que é que acontece? Ligado à parte da significância está um grande medo nosso que vem desde o tempo dos Homo sapiens de não sermos aceitos. E isso está ligado ao quê? Que elas estão todas interligadas. Está ligada à conexão e amor, de sermos rejeitados. Porque nós antigamente, se não fôssemos aceitos, íamos dormir fora da caverna e podíamos ser comidos por um animal. Só que hoje em dia isso não acontece, mas esse medo continua lá. E esse medo de não sermos aceitos, de não sabermos lidar com as nossas imperfeições, é o que faz muitas pessoas que têm sonhos, que têm coisas lindas para pôr cá fora e não metem com o medo do julgamento dos outros. Só que há aqui uma coisa que é, temos que ter a coragem de sermos imperfeitos. Eu dei uma palestra no Norte e falei sobre isto. A minha forma de estar sobre a vida, eu hoje, sendo tetraplégico, o meu corpo tendo mudado, grande parte vem do exercício da gratidão e da minha aceitação de não ser perfeito. A partir do momento que eu sei que não sou perfeito, alguém que for apontar uma coisa, eu já sei. Obrigado, eu já sei. Ai, estás numa cadeira de rodas. Ai, não me digas que eu nunca tinha reparado. Entendes? Ai, não estás tão atlético. Eu também já sei. É eu saber lidar com a minha imperfeição e isso tira um peso de cima de mim. E depois é uma construção. É nós aceitarmos que não somos perfeitos e trabalharmos nas nossas imperfeições como coisas boas se tratassem. E essa dinâmica, tu aceitares isso, é o que muitas pessoas não são capazes de fazer. Mas agora vou dizer-te uma coisa, João. Deixa-me só comentar aí uma coisa em relação a esse ponto, que é em relação ao julgamento dos outros. Ver o quão errado eu estava, que na minha cabeça eu estou-me a marimbar para o que é que os outros pensam. Isto era o que eu pensava. E eu tive que partir isso para perceber, não, tu afinal tu estás mesmo preocupado com o que é que os outros estão a pensar, por isso é que tu não estás a mexer, por isso é que tu não estás a pôr as cenas na net, por isso é que tu não estás a gravar, por isso é que tu tens estas ideias e estes planos, porque isto são coisas que acumulam, não é? Tipo,
tudo isto vai acumulando, tu começas a aprender e a idealizar para depois executares mais tarde. A única diferença que eu sinto do antes para o agora é que eu agora idealizo e faço logo, na hora, experimento, parto para a ação. Enquanto que na altura eu pensava isto tem que estar perfeito porque ninguém pode olhar para isto e achar que isto não está bom. Mas guess what? Os primeiros vídeos que eu fiz, e eu lanço este desafio às pessoas, podem ir ver, que isto é mesmo curioso. Vão ver os primeiros 2 ou 3 vídeos que eu fiz. Epá, eu estou altamente desconfortável, nem sou eu próprio. Eu a mexer-me até é meio estranho, sabes? Tipo, eu hoje olho para aquilo e penso, pá, como é que foi? Mas eu tive que fazer os primeiros 3, para depois fazer os 3 a seguir que já estavam um bocadinho melhores, depois os outros 3 que vinham a seguir, e por aí fora, até estamos hoje aqui sentados, e eu ter começado a fazer aquilo deu uma oportunidade de vir a conhecer pessoas como tu, que eu tenho conhecido ultimamente, incríveis. As conversas que eu tenho tido ultimamente têm sido, pá, altamente desafiadoras, põem-me a pensar, pá, fazem-me sentir realmente que eu estou aí na direção certa. Tudo isto só começou, pronto, com este trabalho que partiu dali e que eu estava muito enganado, porque efetivamente nós estamos preocupados com o que os outros pensam. Fizeste-me lembrar, tu entraste de uma maneira mais derrompante, acabaste por pôr logo muito vídeo, acabaste por treinar muito. Eu quando vejo os meus primeiros vídeos que eu estive a ver e estive a guardá-los para ter como uma relíquia, pá, aquilo dói-me. Dói. Pá, não. Se achas que os teus eram maus, nem imaginas os meus. Os meus eram muito piores. Tu preparaste melhor do que eu, pá. Era drásticos. Mas funcionaram. Trouxeram-me até aqui. Estás aqui. Funcionaram. Porque nós não podemos esperar por as coisas estarem perfeitas, porque sabes qual é o sítio, João, que tem mais ideias que não foram postas em prática? O cemitério. O cemitério. De pessoas que não meteram as ideias em prática à espera do momento perfeito, ou à espera, ou com medo da aceitação dos outros, ou por quererem agradar aos outros. Mas quem quer agradar a toda a gente esquece de agradar ele próprio, à pessoa mais importante que é ele próprio. Vive a vida dos outros. Exatamente, vive a vida dos outros, os medos dos outros, as angústias dos Tudo outros. dos outros. Deixa-se analisar pelo que os outros acham. E nós não somos o que os outros acham sobre nós. Nós às vezes eu acho uma coisa sobre mim, o outro acha uma coisa sobre mim, e às vezes a realidade está no meio. E às vezes ninguém sabe qual é a realidade. Porque às vezes nós estamos numa descoberta constante, como tu disseste. Evolução. Que tiveste que descobrir. E agora vamos então tocar nesse ponto. Conta-nos, João, o que é que tu fizeste? Olha, primeiro ponto de todos, e felizmente tive essa oportunidade. Eu também construí a oportunidade de poder, entre aspas, não fazer grande coisa a nível profissional. Que estava a fazer, tinha uns investimentos a acontecer, mas que não me ocupavam nem 80%, ou melhor, nem 20%, quero dizer, do meu tempo. E portanto, o que eu fiz foi... Comecei por procurar ajuda. Neste caso fiz coaching de performance. Não sei se tu também dás, depois eu percebi isso. O que é que defines como coaching de performance? Na altura, na minha cabeça era mais ou menos, isto tem que ser uma coisa para eu performar, porque eu já tenho as ideias, eu preciso pô-las em prática. Okay. Estás a ver? Isto era a minha cabeça. Coaching é isso. As pessoas acham que coaching é outra coisa. Coaching é levar a pessoa do ponto A ao ponto B. É identificar o estado que a pessoa está e levá-la ao estado desejado. Basicamente, para quem estiver a ouvir, sim, eu faço coaching individual. Há vários nomes que podemos dar ao coaching. Mas o que é coaching? Coaching é, identifique o estado que a pessoa está, é como um GPS. Estás aonde? Estou aqui. Onde é que estás? Queres ir para onde? Para o Porto. E então eu sou o GPS que vai facilitar o processo. Vou-te levar pelo caminho que tem menos trânsito. Não quer dizer que tu não chegues lá. Chegas mais cansado, com mais dor e gastaste mais gasolina. Eu, com os meus métodos, com as minhas ferramentas, com a minha experiência de vida, o que eu faço como coach é ajudar-te a chegar ao destino num caminho mais fácil, pelo um caminho mais fácil, com um processo não tão doloroso, a gastares menos gasolina e ao longo do caminho vais evoluindo e é um processo entre mim e a pessoa de uma forma mais eficiente. E é isso que é o coaching. Então é isso que o João chama então o coaching performance. Eu percebi que se calhar não consegues fazer tudo sozinho e às vezes uma visão exterior, especialmente de alguém que não está próximo de ti, porque nós às vezes tentamos fazer isto com amigos, só que eles são altamente biased em relação a ti e tu também és, ou seja, todas as vossas crenças limitadoras em conjunto entram e não se faz nada. Praticamente é isto. Às vezes pode-se trabalhar, mas pronto, é muito mais complexo. Vindo de uma pessoa de fora que tem as tais ferramentas, que foi o que me aconteceu,
ela começou-me a apontar coisas na minha personalidade que eu nem tinha pensado ainda, sabes? Quando alguém de fora olha para ti, faz-te aqueles testes todos para perceber se tu gostas mais disto ou daquilo, como é que tu geres o teu tempo, como é que fazes, pronto, como é que tu fazes tudo, e depois a pessoa olha para aquilo e toca-te ali em feridas, coisas que tu às vezes nem queres lá ir. Tu sabes que até tens aquela ferida, mas tu não queres lá ir. Só que esse exercício obriga-te a ir lá, e obriga-te a ir lá desta vez, se calhar, mais preparado, com ajuda. E este processo ajudou-me imenso, porque eu, por exemplo, sentia que estava muito pouco produtivo. Sentia, por exemplo, a questão do propósito, falta de objetivos, todas estas coisas estavam-se ali a acumular, porque eu, na verdade, como tu percebeste, nem tive tempo de trabalhar esta vertente em mim, até chegar àquele ponto. Ou melhor, há certas coisas que eu falei naquelas sessões que ainda hoje eu penso sobre elas. Ou seja, aquilo tocou em pontos em mim que eu ainda hoje, passado tanto tempo, já passaram mais de meio ano que eu terminei esse programa, ainda penso sobre elas, porque elas ainda me ajudam hoje. Às vezes centram-me, às vezes fazem-me pensar. E uma expressão foi: se tu estás aqui e tu queres estar aqui, portanto, se tu estás aqui e queres estar aqui, não podes ser a mesma pessoa. E tu tens que perceber isto. Então o problema entre o ponto A e o ponto B és tu, não é mais ninguém. Não é o governo, não é a inflação, não é, estás a ver? Não é o sol, não é a chuva, não é nada, és tu. És só tu. E tu, quando ganhas esta consciência e começas a perceber isso e começas só a pensar no que é que tu podes fazer, o que é que tu podes melhorar, por onde é que tu tens que ir, como é que tu defines as tuas metas, os teus objetivos, aí de repente a tua vida começa-se a desenrolar, os resultados começam a aparecer, as oportunidades surgem e as pessoas aparecem. Parece magia, mas não é, sabes? Não é. João, quero-te dar-te os parabéns pela sinceridade, quero-te dar os parabéns já aqui no podcast pela sinceridade e dizer-te sem dúvida que este episódio vai ser dos melhores episódios e dos mais importantes, porque eu tenho muitos ouvintes mais novos do que tu e da tua idade que estão onde tu estiveste e onde eu também já tive. Eu também tive perdido e precisava. E nós às vezes achamos que conseguimos fazer tudo, temos medo de pedir ajuda, achamos que mas será que isto funciona? Não funciona? E claro que funciona. Se não funcionasse, se o coaching não funcionasse, nem eu nem o João estávamos aqui. Esta é a verdade. Eu arrisco-me a dizer isso. Arrisco-me a dizer, se não tivesse feito aquelas sessões, eu fiz muito mais coisas, mas se não tivesse feito aquelas, eu se calhar não estava aqui sentido. É um gatilho. Sentado contigo. É um gatilho. E depois, a partir do gatilho, uau, calma. Há aqui outro João, há aqui um potencial. Bora lá, vamos escavar mas a coragem, os parabéns que eu te quero te dar é pela coragem de poderes mostrar a tua vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Também já não sei. Vulnerabilidade. Está certo, Cláudia? Vulnerabilidade. Há palavras difíceis que nós temos de ter a coragem de dizer em público e treiná-las. Vulnerabilidade. Ou seja, é a pessoa mostrar o seu lado mais vulnerável. Isto foi um exercício aqui. Dizer a palavra é um próprio ato do mesmo, não é? Exatamente. E porquê? Porque se nós não tivermos essa coragem, como é que nós vamos conseguir evoluir? Não, isto aqui nós não somos super-homens, nós somos pessoas normais, com dores, com problemas, todos nós temos inseguranças e temos de trabalhar nelas, e foi isso que tu fizeste, e os meus parabéns, e os parabéns por estares aqui a dizer no podcast, porque tu és uma amostra, não é? Do que foi, o que é que eu quero dizer com isto? O teu percurso e a tua aceitação é a prova viva que é possível uma pessoa passar de uma pessoa insegura para uma pessoa que fez uma das melhores entradas na internet com um grande processo que está a vingar, que ainda vai ter muitas cartas para dar, que foi mesmo tipo as pessoas, uau, calma, quem é este rapaz? Ficarem atentas, ou seja... Isto só está a começar, não é? Exatamente, isso só está a começar. Estamos a falar, isto tem 1 mês e tal. O João no mês e tal fez 20 e tal mil seguidores com um trabalho muito bem feito, mas ou seja, isto não foi 1 mês e tal. É aqui é que está. Exato. O mês e tal é a ponta do iceberg. Exato. Os pontos só se ligam quando olhamos para trás, dizia o Steve Jobs, e é real. O mês e tal é o que nós estamos a ver agora, mas como podem ver, a preparação do João começou lá muito mais atrás. Então, este mês e tal do João foi os 100 metros que o Bolt teve que correr. Exato. Mas o Bolt preparou-se durante 4 anos.
Parabéns, João. Obrigado. És o Bolt agora das redes sociais. Foi uma partida mesmo. Um relâmpago. Um relâmpago em sprint, mas começou lá atrás, preparação. E fizeste aí outra coisa que acho que foi. Diz. Não, mas diz tu. Não, eu ia só dizer que é quando nós começamos a ir na direção certa, as coisas acontecem de uma maneira que nós nem estamos à espera. Sabes? Esses resultados que tu estás a falar são numéricos, não é? Obviamente. Eu estava muito longe de imaginar a realidade que eu tenho hoje e não tem nada a ver com o número de seguidores que eu tenho ou deixo de ter. Tem a ver com o que vem as oportunidades. Eu já conheci pessoas, era impossível eu chegar a elas. Estão-me a surgir neste momento oportunidades em várias áreas, desde encontrar oportunidades, investidores, equipas de obra, que jamais eu conseguiria fazer sem estás a perceber? Sem este trabalho. Mas tens toda a razão, que é o outcome que surge da ação que eu tive, tem que ser ligado com toda a história que está para trás. Eu tive muita gente a perguntar-me: olha, tipo, como é que tu fizeste isso? Como é que tu ganhaste 20 mil e tal seguidores no mês? Explica-me lá isso. E a resposta que eu tenho para lhes dar, eu não acho que vai ser capaz de responder isso numa mensagem, porque não vou ser, porque existe todo um trabalho por trás. Tal e qual, porque não é replicável. É a história de cada um, não é? É a história de cada um. Há outro que pode vir com 40, outro com 15, mas de outra maneira diferente. Não é replicável, porque é a história de cada um. É a história de cada um. Porque lá está, foi todo o processo é que preparou-te de maneira a tu. Bora, agora vamos lá, foi um tiro de canhão. Mas lá está, é a história de... Uma das histórias que eu gosto de contar para explicar o que é produtividade é dar o exemplo dos 2 lenhadores. Existe um lenhador, que é um lenhador forte, enorme. Esse lenhador é o lenhador que escolhe o machado maior para cortar uma árvore. Ele vai, escolhe o machado, é muito forte, e escolhe a árvore maior. Depois chega ao fim de um tempo. Vias muito isso nos forcados, não é? Só que depois chega ao fim de um tempo e está cansado. Chega ao fim de um tempo e está cansado. Esse até é forte, mas isso é o que a maior parte das pessoas fazem. Escolhem os maiores problemas, acham que têm que se rasgar todas, fazer tudo sozinhos. No entanto, existe outro lenhador, que é o lenhador experiente, que faz as coisas de maneira diferente. Foi aquilo que tu fizeste. O que é que ele faz? Ele primeiro escolhe a árvore consoante a sua capacidade física, mas faz uma coisa muito importante: ele afia o machado. Prepara a ferramenta. E ele, ao afiar o machado e preparar a ferramenta, que foi o que tu fizeste, preparar o machado, definir uma estratégia, saber qual é que é o objetivo. Ok, eu estou no ponto A, não tenho rede, vou criar a rede, e o ponto B vai ser ter alguma expressão. O que é que eu vou ter que fazer antes? Definir a estratégia vai ser 30 dias, um conteúdo por dia. Ou seja, tudo pensado. Tu utilizaste o coaching e agarraste no coaching e meteste o coaching na tua estratégia das redes sociais. E então o que é que faz o lenhador experiente? Ele afia o machado e vai então começar a cortar as árvores com base na sua capacidade e com base no seu machado. E então ele torna-se mais eficiente, que é o quê? Ter mais resultados com menos esforço. O outro, se for preciso, passou um dia numa árvore enorme. Ele não cortou a árvore enorme, mas se calhar cortou 5 árvores pequenas. No fim de contas, quando vamos pesar, está lá mais lenha do que a árvore enorme. Não, essa é uma excelente analogia. E basicamente é isto que é produtividade. E as pessoas ficam a pensar: o que é produtividade? O que é produtividade? Voltamos ao que estávamos a falar. Produtividade é ter mais resultados com menos esforço. Pessoal, digam-me se estão a gostar desta conversa. Se estiverem no YouTube, façam like, subscrevam o canal. Eu depois vou pôr aqui as redes todas aqui do grande João. Se estiverem no Spotify, por favor, deem 5 estrelas no Spotify. É muito importante, seja no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast. Nós estamos em todo o lado, somos piores que o Covid. E ainda agora começou. Já sabem, relembrar mais uma vez, que temos o Patreon para apoiares, é muito importante. E vamos então continuar aqui. Bem, estávamos a falar então da estratégia, entraste, mas queria falar aqui de um ponto que eu acho que vi no texto, quando estive aqui a pesquisar sobre ti e a ver aqui uns detalhes e falar contigo. Tu foste ao Tony Robinson.
Eu não fui e ele veio até mim. Eu fiz digital. Fizeste Ok. digital. Mas eu queria uma experiência também. Eu pensei em ir lá, mas na altura surgiu aquela oportunidade de fazer logo e às vezes é um momento que é, eu precisava daquilo naquela altura, não era passado 3 meses quando ele tinha o programa presencial. Então o que é que eu fiz? Marquei uma viagem para os Açores, marquei lá um Airbnb porreiro, Airbnb novamente, o imobiliário aparece sempre aqui, e vivi a experiência intensamente ali a acompanhar, tipo fechado, mas não fechado, ou seja, intervalos, pegava e ia dar um mergulho ao mar, era inverno, não faz mal, gosto muito de banhos de água gelada. Voltava, continuava a fazer o programa e basicamente tive ali 4 ou 5 dias nesta questão dos beliefs, desmontar, sempre, ou seja, sempre na mesma ótica de tentar ser a pessoa que eu preciso de ser para fazer aquilo que eu quero fazer. Ou seja, isto era o meu pensamento, que é, eu quero ter mais impacto, quero fazer mais coisas, quero ajudar pessoas, quero criar comunidade, quero fazer muita coisa, mas eu não consigo fazer isto sozinho. E muito menos consigo fazer com o mindset que eu tinha anteriormente. Então, toca trabalhar nisso. E pronto, foi este... Para quem não sabe, quem é o Tony Robinson é coach, é americano e é um dos maiores do planeta. Foi uma das pessoas que revolucionou o coaching. É o pai de muitas ferramentas de coach. Aliás, quando eu falei das 6 necessidades humanas há pouco, as 6 necessidades humanas veio do Tony Robinson. Há quem já tenha acrescentado mais, há quem acrescentou mais necessidades humanas, mas sem dúvida estas 6 acabam por ser a base, acabam por ser as pilares. E se vocês notarem, todos nós temos uma necessidade de estarmos confortáveis, uma necessidade de sairmos da nossa zona de conforto, necessidade de conexão e amor. Por isso as pessoas que se isolam acabam por ficar mais tristes. Por isso, quando estás triste, não te isoles, faz ao contrário, procura pessoas, dá-te com pessoas. Há uma grande necessidade, que essa necessidade acaba também por fazer-nos sentir completos, que é de contribuição. E quando nós estamos a ensinar, como eu e o João, contribuímos. Por isso, se ajudares os outros, vais-te sentir cada vez mais completo. E depois, sem dúvida, não pode faltar esta necessidade que é de crescimento. Por tudo aquilo que não está a crescer, está a regredir. Por isso, se tu, nesta fase da tua vida, estás a sentir que não estás bem, pode ser porque não estás em crescimento. É como uma planta. A planta, se não estiver a evoluir, a planta está a morrer. E nós somos natureza, nós somos seres vivos e nós precisamos de em várias fases da nossa vida estarmos a evoluir. Por isso, se não conseguires sozinho, procura ajuda. Não tem que ser a minha, pode ser a do outro, mas não fiques a regredir, porque lembra-te que é sempre preciso de tempos a tempos irmos da nossa zona de conforto para nos sentirmos vivos. Por isso, estas 6 necessidades humanas diz muito sobre nós. E elas estão todas interligadas. Porque é que nós precisamos de crescer? Para quê? Para nos sentirmos vivos. Então é a necessidade de certeza, certo? Ao crescermos, é a necessidade também de incerteza. Ou seja, isto está tudo interligado. Por isso, não fiques na tua zona de conforto, porque às vezes o que é a zona de conforto, passado um tempo, torna-se desconfortável. Bem, pessoal... Muito desconfortável. Muito desconfortável mesmo. É como eu estava muito desconfortável a trabalhar na tabaqueira já, por exemplo. E a dor psicológica é igual à dor pior. física. Contar o tempo, imagina. Sim, é contares pior. O tempo para te ires embora, quando tu dás por ti a contar o tempo que falta para ires almoçar ou que falta para ires embora do teu trabalho, tu tens que questionar se estás a fazer a cena certa, meu. Tens que ir por aí. Não faz sentido tu insistires numa coisa que te traz infelicidade. Então começa a trabalhar num caminho, começa a trabalhar no teu caminho. E esse ponto que tu estavas a tocar, eu identifico-me bastante, porque eu senti que os últimos anos de tabaqueira foram anos de estagnação, de crescimento. Eu senti que a minha pessoa não mudou muito. E isto era uma coisa que me estava a dar frustração diária. Sabes? Tipo, eu todos os dias acordava, percebia que não estava bem, percebia que alguma coisa não estava a fazer sentido, e o que eu não percebia era porque eu não estava a crescer e não estava a desenvolver. Isto só para ir ao ponto, porque o que tu estavas a dizer é um exemplo prático de como é que isso na minha vida entrou e de que forma é que isso também me ajudou, porque isso ajuda-te, não é? Tu, às vezes tens de estar mal para depois estar bem. Sim. E eu tive mal. Eu tive mal. Eu cheguei a pensar, tipo, falta 1 hora para me ir embora. Tipo, este tipo de pensamentos na minha cabeça, que é tipo, vou ter que ir para aquela call com aquele gajo, pá, que eu, tipo, imagina, não vai acrescentar nada,
sabes? Aqueles momentos que as empresas criam, que é as calls, não sei o quê, há uns que fazem sentido, mas há outros que não fazem sentido absolutamente nenhum. E aquilo depois às vezes começa a mexer com o teu interior, sabes? Tipo, tu começas a perceber que aquilo não está a fazer bem. Portanto, eu concordo a 100% que esse é o momento que deves decidir aprender e evoluir. Tal e qual. Porque eu quando estava a dizer que a dor física é igual à psicológica, tem a ver com na mensagem. Okay. Se dói-te uma perna, significa que tens de tratar da perna. Se dói-te uma mão, tens de tratar da mão. Se dói-te o fígado, tens algum problema no fígado. E na dor emocional, se tens algum problema, é que há alguma coisa na tua vida que nós temos que mudar. Sem dúvida. Basicamente é, se alguém aí em casa está, neste momento, a atravessar algo angustiante, não está confortável no emprego, não está bem consigo próprio, significa que tem que mudar algo. Porque a dor emocional é igual à dor física, o nosso corpo é super inteligente e ele está-nos a avisar que algo está mal na nossa vida e algo que temos que mudar. Dói o pé, temos de tratar de um pé. Dói uma mão, temos de tratar da mão. Dói a cabeça, temos de tratar da cabeça. Dói o coração, temos de tratar do coração. Por isso, se estás a passar por alguma coisa que te deixa angustiado, significa que tens que mudar algo. Não sei se é angustiado, pode ser frustração. Frustração é um indicador que acreditamos que conseguimos fazer mais. Significa que vais ter que mudar algo na tua vida para voltares-te a sentir confortável, completo e em crescimento. Por isso, não percas tempo e dá esse passo. Voltando aqui então à nossa conversa. Olha, exatamente, eu tinha aqui no meu trabalho de casa, há bocado fiquei surpreendido, mas depois então, como é tanta coisa que eu faço, mas eu tinha aqui no meu trabalho de casa e até tinha aqui uma perguntinha, porque eu não me guio muito para as perguntas, era como é que o filho influenciou na decisão também de mudar a carreira, se influenciou, se foi mais um incentivo, se é um propósito, como é que tu olhas então para o Francisco, se é nele que também vais buscar forças? Bem, esse é um ponto que quando tu és pai mexe contigo, não é? Tipo, é um bocado difícil, tu estás a pensar no teu filho, isto não mexer contigo até logo no emocional, não é? Uma pessoa fica logo aqui com uma energia. Mas para dizer, ter um filho, como qualquer coisa que tu tenhas na tua vida, não é? Tem entre aspas prós e contras. Um pró é que aparece a pessoa mais importante, ela acabou de nascer, não é? E isso vai ter um impacto na tua vida. Pode ter um contra, por exemplo, se tu fores uma pessoa que privilegia a segurança, de repente agora tens um filho, ou tiveste gêmeos, ou tens 2 filhos, e tens a renda, e tens isto, e tens aquilo, e tens o outro, para pagar, e tu privilegias segurança, isto pode estar a bloquear. E eu senti que isso é uma ratoeira, e era uma ratoeira para a qual eu estava a caminhar a passos largos, que era... Depois tinha mais um filho, depois era aumentado mais uma vez, depois se calhar ia à Espanha fazer uns tempos lá e ganhava mais uns trocos e não sei o quê. E o que acontece ali é que um filho pode ser um bloqueio se a pessoa o vir dessa maneira. Mas também pode ser, como eu o vi, que é um motivo que te empurra, que te diz assim, que exemplo é que tu queres ser? Queres ser o exemplo do gajo que não seguiu os sonhos? Ou tu queres ser o exemplo do gajo que arriscou, mesmo que falhes, mesmo que te partas todo, não te vai faltar teto, vais para a casa da tua mãe ou para a casa da tua sogra, olha, podia acontecer. Mas tu tens é que tentar, não podes. A expressão que tu usaste há pouco do cemitério, não, o sítio que tem mais sonhos, é que é mesmo verdade, porque a única coisa que nós temos como certa é que a nossa existência física na Terra é limitada. E portanto, na minha cabeça, tu tens de tentar maximizar o momento e todos os momentos. Um filho entra aqui porque faz-te questionar tudo. E a mim fez-me questionar. Fez-me questionar no que é que eu lhe quero deixar. Não estou a falar a nível material, estou a falar a nível de valores, estou a falar a nível de exemplo, estou a falar a nível do que é que eu vislumbro para a vida que ele pode vir a ter. Não que eu queira controlar a vida dele, mas que queira que ele seja um bom indivíduo, que acrescente valor, que esteja cá pelo bem, que esteja cá para ajudar as outras pessoas. E o Francisco serviu um pouco para me fazer perceber que eu tinha que andar mais rápido do que eu estava a andar, que tinha que arriscar, e que a segurança que eu tinha era uma falsa segurança, porque era uma segurança que trazia infelicidade associada. E depois ainda existe uma outra questão que eu reparava, que é, se eu não estou feliz durante 8 horas do meu dia e se depois vou dormir mais 8,
as 8 horas que eu vou estar depois entre amigos, família, filhos, etc., vão ser horas em que eu vou estar um bocadinho a destilar aquilo que absorvi durante o trabalho. Ou seja, eu não vou conseguir ter a interação que eu quero ter com o meu filho. Não vou ser, percebes? No dia a dia, se calhar quero estar com ele, quero estar bem, quero estar a fazer alguma coisa produtiva e estou a pensar numa promoção, uma cena qualquer do trabalho que não acrescenta valor nenhum. Portanto, para mim foi um bocadinho. Ele pôs-me à porta, à beira de um precipício em que eu tinha tipo umas asas e que sabia que as asas poderiam abrir e ele empurrou-me e disse-me assim, vai, tipo, arrisca. E isto estou eu a imaginar a conversa que eu vou ter com ele daqui a uns anos, em que ele diz, olha, tenho orgulho em ti, mesmo que este negócio do imobiliário falhasse e viesse aí um crash e não sei o quê, tipo um cenário negro qualquer apocalíptico, a verdade é que o exemplo que eu lhe vou passar é um exemplo de acreditares naquilo que tu queres, de arriscares, de ires em frente, e obviamente tentares que não falhar, não é? Sabendo que vais ter aprendizagens, momentos bons, momentos maus pelo caminho, mas que é um legado que eu lhe quero deixar, um legado emocional, um legado espiritual, um legado de valores e ações. Boa. Sabes uma coisa que lembraste-me de uma frase que vou tentar dizer sem errar, que é: ser empreendedor é ter 100% de certezas. Como é que é? Ser empreendedor é ter 100% de certezas com 0 de garantias. É um pouco isso. Acho que é mais ou menos isto. É ter 100% de certezas com 0 de garantias. Falta-me aqui qualquer coisa, mas é. Sim. E basicamente é. Eu estou a tu perceber a avanças lógica com por 100% trás. de certezas, Sim. mas sem garantias, tu não sabes. Aliás, tu tens uma garantia, ou melhor, não é uma garantia, mas se fores um gajo como eu, que é um gajo que tipo gosta do Excel, tu tens uma coisa que é a probabilidade. A probabilidade de tu falhares é muito superior à probabilidade de tu acertares. Num país como o nosso, que é um país, por exemplo, brutal para se viver, cheio de boa gente, mas que tem um sistema completamente corrompido, não é? A nível político, do peso da política, do peso do Estado, da carga de impostos, da inflação, não é? Todas estas coisas que te limitam e que tu tens que acreditar ainda mais e tens que arriscar ainda mais, sabendo que a probabilidade ainda é menor do que se calhar num país mais livre a nível económico e de carga fiscal e tudo mais. Mas tens que acreditar, e mais do que acreditar, tu tens que te preparar, tens que afiar muito bem o machado. E às vezes, se tu privilegias segurança, ok, não arrisques logo. Por exemplo, se estivesses no meu lugar, ok, não saías logo, se calhar passavas mais tempo, se calhar tentavas fazer um side business, um side hustle, como os americanos dizem, em que tentavas mais ou menos validar a tua ideia de negócio ou aquilo que tu vislumbras para o teu futuro. E é possível às vezes fazer isso ainda com uma margem de segurança, não é? Claro. Sim, exatamente, é preparar. A pessoa não tem que saltar de cabeça. A pessoa pode se preparar. Vou fazer daqui a 1 ano, vou fazer daqui a 2. Eu até gravei um vídeo que está no meu YouTube que acho que é como mudar de carreira. Podem procurar, que basicamente é traçar um plano, poupar, começar a poupar, traçar um plano. Por exemplo, o Jerónimo Telman fala muito sobre isso. É um coach que eu sigo bastante, para mim dos melhores, e ele diz que quando mudou de profissão, uma das coisas que ele teve de fazer foi que a mulher pediu-lhe para ele juntar não sei quantos ordenados para ficarem seguros. Ok, se isto correr mal, quanto tempo é que eu aguento a tentar fazer? Sim. E basicamente foi o que ele fez. Começou a poupar e quando tinha, olha, não, já estava a fazer as duas coisas em paralelo. Sim. Ele era advogado. A importância do objetivo também entra aí, que é o objetivo advogado, de fazer X poupança. Exatamente, ele era advogado e já estava a fazer coaching e foi juntando dinheiro das duas atividades e disse, olha, agora estou confortável para aguentar X tempo, vou tentar. E basicamente é isso, ninguém tem que se atirar de cabeça e podemos sim traçar um plano e fazer um Excel, um plano financeiro, ver quanto é que temos que poupar para daqui a um tempo conseguirmos arriscar. Porque ao fim e ao cabo podemos sempre procurar outro emprego. Correu mal, procuramos outro emprego. Isso é o que eu digo às pessoas. Qual é o pior cenário? É o quê? Voltares ao mercado de trabalho? Olha, pelo menos pelo meio aprendeste qualquer coisa. E atenção, esse é o meu exemplo. Porque eu quando me despeço, eu despeço-me sabendo que posso estar alguns anos sem fazer nada. Okay? Isto em mim deu-me muita segurança. Por isso é que eu também gosto tanto do imobiliário, porque eu acho que é possível a pessoa fazendo 1, 2, 3 bons investimentos, fazer um pé de meia que depois lhe dá tempo. E dá tempo para ela ir atrás destas coisas todas que nós estamos aqui a falar. Desenvolvimento, de aprender, criar as ferramentas para depois poder arriscar com
pá, com alguma base, não é? Portanto, eu tenho aqui este paralelismo, ou seja, eu tenho que ser honesto e dizer que quando eu salto sabendo que o que eu tinha construído com o negócio imobiliário deu uma possibilidade de, por exemplo, estar aqueles meses numa season de crescimento, de evolução, só a pensar como é que eu posso ser um gajo melhor. Tal e qual, mas preparaste essa cama enquanto estavas a trabalhar. Pessoal, estamos aqui, já ultrapassámos 1 hora, vamos aqui numa 1h10. Queria dizer mais uma vez aqui aos meus ouvintes que podem nos encontrar no Instagram, não é? Vamos falar sobre isso, João. Podes dizer já também onde é que te podem encontrar? É assim, eu tenho estado atualmente, porque tenho que também ter noção das minhas limitações, a publicar no Instagram e no TikTok. Porque eu acredito, por exemplo, um Twitter ou um LinkedIn têm que ser trabalhados de forma distinta, o que exige já se calhar aqui um bocado de estrutura a nível de marketing, não é? Por exemplo, o LinkedIn funciona muito bem com textos mais compridos, pá, com uma fotografia em que tu contas uma história. Existe aqui muita coisa por trás da estratégia de LinkedIn que eu, por exemplo, não consigo atacar em todas as frentes. Portanto, se as pessoas quiserem seguir e tiverem algum interesse, é neste momento Instagram e TikTok. Depois também, se eu for para outras redes, eu logo direi. Deixa-me acabar já aqui com uma crença tua. Eu agora não tenho estado no LinkedIn, mas estou atento. Ponho as mesmas coisas no LinkedIn. Para mim não resultou. E tem-me dado trabalho, mas mete a mesma. Mete a mesma. Um pode não ter resultado, o segundo ou o terceiro pode resultar. Eu vi vídeos teus que tinham lá texto, mete e resultou. Pode não resultar igual. Tens que adaptar à plataforma. Não. A parte do texto, não sentiste isso? Às vezes meto para lá um texto a contar uma coisa, sinto que pode funcionar melhor. Okay. Mas não deixes de pôr o mesmo. Não deixes de pôr. Pá, eu parei porque aquilo não estava a ter resultados, mas sim, é o vale já ganhei trabalho. Já ganhei trabalho. Tem mais resultados do que não meteres. Sim. Tem mais resultados. Se houver 10 pessoas, não é? Um dos vídeos pode não ter, mas outro pode ter. E às vezes pode estar lá alguém que vai alocar algum valor. Basta ver 10 pessoas, basta ver 11. Pá, a gente é que estás habituado a números muito grandes agora. É verdade. Estás habituado Fiquei mal habituado. Estás habituado a números muito grandes, mas agora imagina 50 pessoas a ver. Sim. E para mim basta que seja uma pessoa, né, no limite, que tu consigas impactar positivamente. Vou acabar também, pronto, a mim, já sabem, Nuno Carvalho Mata, nas redes sociais todas, TikTok, LinkedIn e companhias, é só procurar. Mais uma vez também aqui, agradecer aqui ao meu patrocinador, aqui à Isidora, que faz 100 anos aqui, dizer que, pá, salsichas ontem comi, foi mesmo a antiga, ovo estrelado com salsichas e salada, pá, estava top. Vou oferecer aqui ao João também, depois aqui umas salsichas, para o João levar para casa também, também para não sei se o Francisco gosta, se não. Vamos ver. O Frederico adora. Gosta? Adora salsichas. Ontem comer com o ovo e não sei o que ia molhar. Gosta, sim senhora. E se calhar quero-te já dizer e convidar que eu tinha aqui 1000 coisas para falarmos também, para marcarmos depois então outro episódio, para falarmos aqui de coisas mais técnicas do imobiliário, aqui uns detalhes. E se calhar vou-te fazer 2 perguntinhas que só vais responder no Patreon. Ok, vamos a isso. E então basicamente pessoal, vou-me despedir de vocês, quem está aqui a ouvir no Spotify e aqui no YouTube e nas outras plataformas. Vou dizer as perguntas que vocês vão saber, e se quiserem saber qual é que é a resposta, vão ter então que passar no Patreon, apoiar então o podcast, já sabem, estão a apoiar-me a nível do podcast e estão também a investir no vosso desenvolvimento. E João, até te vou dizer qual é que é as perguntas. Podes dizer então adeus ao meu público, podes dizer adeus. Claro que sim. Ao meu e ao teu, porque o teu também vai ver. É verdade. Foi brutal. Eu estava numa de... Se calhar faz sentido começar a falar também um bocadinho sobre quem é que eu sou, o que é que eu acredito. E quando surgiu o teu convite, para mim fez um fit brutal. Eu já te conhecia, não tinha ainda entrado muito dentro do teu conteúdo, mas depois tu sabes, não é? A partir do momento que nós cruzámos umas mensagens, eu comecei a acompanhar tudo o que tu estavas a fazer, e acho que a tua mensagem é uma mensagem, pá, que faz muita falta, e quero-te dar os parabéns por isso e por todo o teu percurso, pela forma como tu vês a vida, que a mim inspira-me. Eu até estou um bocado arrepiado a dizer isto, estou mesmo a ser honesto, porque... pá,
com todas as limitações que tu possas ter, aquilo que tu estás a fazer é simplesmente brutal. Não tenho muito mais a dizer, e isto é mesmo do fundo do coração. Como eu te digo, até mexe um bocadinho comigo falar destas coisas, porque nós às vezes pomos as coisas em perspectiva e pensamos mesmo, realmente isto está tudo dentro da nossa cabeça, não está em mais lado nenhum. Portanto, pá, malta, obrigado. Aqueles que assistiram até agora, quero-vos agradecer, não é? Sinal que a conversa vos interessou. E pronto, e o convite para a próxima vez fica obviamente aceito. Sim. Tenho muito gosto em falar sobre o imobiliário mais em específico. Sim, tenho aqui muitas coisas que tinha, pá, estávamos aqui certamente uma manhã inteira. João, tu és crente? Eu era descrente até ao início deste ano. Atualmente eu ainda estou a perceber onde é que eu me situo. Estou numa jornada, naquela altura também comecei um pouco uma jornada espiritual de perceber se nós somos só matéria, somos algo mais, o que é isto, o que é que está a passar à nossa volta. Portanto, eu não tenho ainda uma resposta para te dar. Estou a aprender, estou a estudar e estou a perceber o que é que faz sentido para mim. Não tenho ainda uma resposta para te dar. Sabes que nós somos educados como crentes, algumas pessoas são, pronto. Eu fui, acredito que tu também tenhas sido. Temos muitos amigos em comum, frequentamos em meios muito parecidos, e muito assim das nossas pessoas são educadas como crentes, não é? No nosso género de educação. E eu, por causa do que me aconteceu, houve uma altura que fiquei descrente, e cada vez mais ultimamente estás a recuperar isso completamente. Neste momento posso estar completamente de coração cheio, que estou completamente crente, mas também sou cético também. Eu não sou uma pessoa que aceite algo cegamente, questiono, sei como certas coisas foram feitas a nível de coisas da igreja, sei isso tudo, não sou completamente cego, mas sou crente, acredito em algo, e isso tem-me ajudado, e também me dá-me tranquilidade. Isso é o que a crença mais dá, é nós acreditarmos que há algo maior do que nós. E o facto de eu não ser crente e acreditar que tudo é casual e tudo vem da minha ação, às vezes põe-te num spot muito complicado, em que é mais difícil tu conseguires levar o teu dia, às vezes quando as coisas não estão a correr bem. Yeah. E isso fez-me repensar tudo. Fez-me repensar também o facto de, se calhar, haver muita coisa que também que não é explicada pela não crença. Da mesma forma que a crença, há certas coisas que não dá para explicar, há muitas coisas na não crença que também não fazem sentido. Então foi isso que me trouxe a esta jornada, que eu confesso que agora, com toda a atividade profissional que eu tenho, não tenho tido o tempo que gostava de ter para me debruçar sobre estes temas e ler e pensar, mas é uma jornada que eu também sinto que não acaba, que é o que tu estás a dizer. Tu acreditaste, depois deixaste de acreditar e agora voltaste a acreditar. Ou seja, nada é estático na vida, e a crença, eu acredito que é uma dessas coisas. Acho que vai evoluindo com a nossa vida na Terra. Ao fim e ao cabo, fazendo aqui uma analogia à nossa conversa que tivemos a ter até agora, fé é quase como crédito. É crédito. É? Ganhas créditos. Fé é tu acreditares no futuro, é acreditares que as coisas vão melhorar, que os tempos maus vão passar, que as angústias vão passar. Sem dúvida. E que as coisas boas estão para vir. Por isso fé é crédito. Fé é crédito, é creres em algo. Crédito vem de crer, não é? Crédito, eu acredito, crédito. Claro. Por isso fé é sem dúvida crédito. A bela forma de terminarmos aqui, e sem dúvida agora vou perguntar, uma das coisas que eu te vou perguntar, para responderes depois então para os patronos, é sem dúvida o que é que tu farias se tivesses... eu primeiro vou-te perguntar duas coisas. Uma delas é, para quem está-nos a assistir, tem um ordenado, mais ou menos, vive na casa dos pais, qual é que era a estratégia que tu fazias se fosse essa pessoa? Ok. Essa é uma pergunta. Ok. A outra pergunta é, para aqueles que estão a pensar comprar um grande carro, se é melhor comprar um carro
ou uma casa, e o que é que tu farias? Tu passaste por essa experiência. Acho que é o bastante. Ok. Estas duas já está aqui pano para mangas, e então adeus a quem está nas plataformas abertas. Vamos então agora passar para o Patreon. Até à próxima. Até à próxima. Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata.